Hoje é dia 28/5/2025, estamos aqui na live de final de maio. Isso aqui, não, isso aqui é o... Estamos na live de final de maio e vamos falar um pouco aí das novidades aí, das coisas, né? E eu queria saber contigo, né? Teve algumas mudanças aí na rotina, né? Uma mudança tem sido esse revival dos artigos antigos, que eu acho interessante, pelo menos eu tenho achado legal, porque traz um assunto que eu aproveito daquilo? Faz sentido? Né? Hoje, então, eu aproveitei, vai para o áudio de segunda, eu aproveitei as frases, então ficou esse revival. E agora, a partir de, deixa eu ver, a partir de hoje, né, quarta-feira, né, eu estou escrevendo o livro e estou mandando para a galera as reflexões. E aí você diz, não, Nepo, você já falou sobre o livro, sobre a Casa do Eu. Cara, hoje eu refiz várias coisas, estou mudando, porque uma coisa é você escrever um artigo, outra coisa é você... Não, agora vai ser um negócio do livro legal, vamos ver. E aí eu comecei a organizar isso, né? Então são alterações aí eu vou agora desenvolver essa sala por sala, andar por andar, e vou detalhando tudo e vou construindo, né? Aí estou abrindo a possibilidade das pessoas comentarem, né? E preparar esse material, né? Porque, Fernanda... Deixa eu entender. Aí você está abrindo aonde? Quando você manda o áudio? Não, eu mandei o link. Deixa eu pegar aqui. Eu mandei um link. Deixa eu ver aqui o zap. Eu mandei um link aqui. Engraçado aqui ficou. Eu mandei um link aqui que foi... No 13º, você mandou? Não. Vai ser amanhã que vai entrar. Ah, Amanhã, Fernanda. entendi. A partir de amanhã começa o detalhamento do livro da Casa do Eu. Tá. E aí tô escrevendo, eu não sei se você tem visto, eu tô começando a mandar também pro pessoal interno. Eu tô todos os artigos, eu tô passando pelo LLM, criando aquele bate-papo, aquele podcast. Aí quando eu termino de gravar, eu escuto o podcast que eles produziram, para ter uma ideia de como é que eles interpretaram. Sim. E Você botou aqui o podcast, mas eu não cliquei, na verdade. É muita coisa. então aí eu fiz o podcast do negócio e eu tô divulgando ele. Mas para mim é bom, independente se alguém vai escutar ou não me interessa, mas é bom eu ouvir como é que eles estão interpretando. Sim, claro. Entendeu? Então essa está sendo a dinâmica. Então a partir de amanhã começa essa história. E uma coisa que eu também quero chamar a atenção foi que com essa história da Casa do Eu, a gente tem a sala, no segundo andar, a sala dos relacionamentos. Eu fiz uma reflexão aí sobre relacionamentos sexoafetivos. Eu acho que foi no artigo de terça.
E aí eu Hoje achei. você falou também, hoje você falou. Falei um pouco, né? É, e é interessante isso, né? Porque eu vim para cá, para Teresópolis, para viver um momento de adultização e muita coisa, né? Eu avancei, né? Mas eu fui assim meio que tinha assim uma espécie de ideia, né? De que não precisava levar isso assim com tanta reflexão, né? Podia ser uma coisa mais solta, né? Mas não dá não, Fernando. Não dá não. Tem que a mente secundária tem que estar atuando em todas as áreas, entendeu? É impressionante. Porque senão você. Aquela frase que eu falo na sauna aqui pro Herculano, que eu acho muito boa, que é: não deixe os cavalos conduzirem a carruagem. Isso vale para tudo, cara. Vale para tudo. E a gente tem que realmente. Agora, não é também aquela coisa, né? Ah, agora eu vou tomar conta de tudo Não, as coisas vão caminhando aos poucos também. Então aqui foi tomar conta da casa e faxina e lavação de roupa e a comida, né? Cara, é um projeto, cara. Você sabe disso, você cuida da tua casa, né? Cara, amanhã eu vou caminhar, falei, Pedrinho, vamos caminhar para aquele lado lá, porque lá vende semente de abóbora, que eu quero comprar semente de abóbora, que vende em tal lugar. E porque acabou e tem que comprar mais não sei o que, e a faxineira, a menina que lava a roupa, se esqueceu de pegar, e aí tem que falar com ela. Cara, é muita coisa. Sim. Então, aí você bota na rotina, a coisa fica. Não é que fica leve. Você não. Coisa entra no esquema, né? E aí a coisa da relação precisa também ter essa reflexão, né? E aí a ideia de tempos em tempos, pode ser combinado ou não, dependendo da pessoa, você dizer, olha, vamos dar uma passada aqui, vamos dar uma avaliada, né? Porque senão o tempo passa, a rotina chega e a relação começa a ficar ruim e aí você tem problema, né? Bom, é isso. O que tu acha aí desse papo todo aí? Bom, vamos por parte, né? Eu acho, antes de mais nada, eu acho importante você tomar uma decisão em relação à live, perguntando, mas não perder a oportunidade de perguntar para os alunos, seus alunos, por que vocês não estão, por que vocês abandonaram a live? Né? Eles vão saber disso, mas ficam achando daquela história. Ah, eu não vou, mas fulano vai. Eu não vou, mas, entendeu? Assim, por quê? O que ficou? Qual é o desinteresse? Esse é o número um. E aí, né, que as pessoas, tudo bem, vamos dizer, né? Normalmente se diz o quê? O horário é ruim, né? Mas eu acho que vale a pena essa pergunta. E dizer, ó, gente, vamos então dar um tempo nas lives e tal. Porque eu acho assim, você tem que ouvir isso até para você ver se você quer ou não continuar. Você pode continuar a live mudando alguma coisa. Não, para mudar alguma coisa tem que ouvir o que as É, pessoas. porque olha só, querendo ou não, se a Né? gente pegar os momentos altos da live, quem é que aparecia? Aparecia o David, aparecia o Wagner, é, a, Tinha umas meninas que tinha as vinham. meninas, tinha a Aline, que de vez em quando vinha, a Aline saiu da escola, é, e tinha deixa eu lembrar o nome dela, que agora não tá, daqui a pouco eu lembro. Claro, nunca foram todos, sempre foi uma minoria. Então assim, Sim, é verdade. então não sei, vamos ver. Vamos ver, eu vou Não, por que fazer. que não, eu acho que as perguntas vai ter que fazer uma hora, porque. Vou fazer, Sabe, sim. eu vou agora mandar aí para amanhã. Eu vou mandar uma pergunta para a galera e vou pedir para eles darem um feedback.
Mas vamos Isso, lá, tá beleza. Gostei da ideia. Boa, obrigado. Então, isso. Então, acho que isso é importante, né, para ser feito. Outra coisa, isso que você está falando, né, que agora você, primeiro, eu gosto muito dessa coisa de ficar rendendo e trazendo, super importante. Outra, eu não sei, acho que isso é uma coisa que você tem e que eu acho que às vezes fica um pouco exagerado. Você não é obrigado a ter sempre novidade. Por exemplo, deixa eu falar. Por exemplo, se você quiser falar 6 meses sobre a casa do eu, você vai falar 6 meses sobre a casa do eu. O importante é as abordagens, entendeu? As maneiras de venda que vão se modificando. Você não tem que sempre. Às vezes você fala, o que tem de novo? O que é que eu vou. Sabe, essa casa, por exemplo, agora você tem uma pista. Se você vai falar dessa casa de todos os andares, então a casa vai ser ancoragem, a casa que está ancorando. E aí você vai falando, vamos começar pelo porão, entendeu? E aí vai fazendo, né, os áudios, os artigos, tendo a casa, né? Não precisa ser linear também, não precisa ser assim, até pela essa ideia de que, né? Você diz que as pessoas são como energias, né, que fica subindo e descendo essas escadas da casa. Então, você pode alternar mesmo, né? Olha, isso aqui é um operacional, que tem a ver, mas isso tem relação direta com o terceiro andar. Você entendeu? Depois, aproveitar, já que você desenhou essa casa, mas não é assim, abandonar, entendeu? Abandonar, como eu digo, fala mais um pouco e aí pronto. Então, agora, por quê? O que é corrida espacial? É uma escola de pensamento, né? Não, isso tem a ver, isso é uma característica, não é nem uma preocupação por causa dos clientes externos, são os meus clientes internos, que vai tendo, os insights fazem parte olha só, como por exemplo, hoje eu estava conversando com a Carla, virou uma amiga minha, né? A gente fala, ela acompanhou a escola, ela nunca entrou na escola, já até contribuiu, mas nunca participou. E aí a gente conversa e tal, papá, e aí dentro desse papo aí de relacionamentos, eu falei para ela, tinha uma menina que eu namorei lá no Rio, no Recreio, que ela falou para mim um dia que ela gostava muito da história que a gente estava tendo, porque eu fazia ela rir, pensar e gozar. Aí eu falei para Carla, isso aí é a métrica do RPG. Na hora sim apareceu. Essa é a métrica do RPG. Você está rindo, pensando e gozando, então a relação está boa, né? Se alguma coisa dessa não está funcionando, tem alguma coisa que tem que fazer um ajuste. Então, do nada apareceu. Então, eu gosto dessa, né? A minha cabeça vai, sabe? Mas não é porque é uma necessidade meio. E eu fico olhando, né? Por exemplo, hoje, eu escrevi no artigo de segunda-feira, motivado até pela nossa conversa, que eu estou mudando ali, já mudei, já mandando para o artigo de segunda, ali na sala 2 do terceiro andar, quando a gente fala de escolhas existenciais, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Isso me faz muito bem, Fernanda. Porque olha só, hoje eu acordei de manhã e perguntei para o chat GPT, todas as religiões acreditam na vida depois da morte? Aí ele falou, não, tem umas que não destacam muito isso, que não é relevante. Eu falei, olha, eu não estou discutindo se é relevante, se não é relevante. Eu quero um percentual de religiões que
religiões que não acreditam, qual é o percentual de religiões que não têm, de maneira nenhuma, a questão da vida depois da morte? 5%. Que ele colocou. 5. Então, olha só que interessante, Fernando, como reflexão, e isso tem a ver com o terceiro andar. Quando eu, vendo a ideia, primeiro, a coisa mais importante do ser humano, apesar da gente nunca conversar sobre isso, é a relação que a gente tem com a morte. Porque não tem nada mais trágico do que saber que vai morrer. Não tem nada mais trágico. E nós somos a única espécie que tem consciência disso. Então é tipo assim, olha, meu irmão, eu vou te dar aqui a possibilidade de nascer, mas tu vai levar, mas tem um preço aí. Qual é? Tu sabe que vai morrer. Não é isso? E aí, então, a gente tem esse grande desafio. Como é que a gente se relaciona com a morte? E essa questão está no terceiro andar, na sala 2. Aí eu botei as bancadas, né? Fui dividindo as bancadas. E aí essa é uma questão central. Então, quando eu digo eu abraço uma religião, na verdade eu estou querendo um certo Rivotril, porque o cara diz assim, cara, não se preocupa com a morte não. Tem vida depois da morte. Ah! 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 Então eu... Quê? Você não termina completamente. Exatamente. Então eu dou aquela respirada e tomo uma espécie de Rivotril. Eu abaixo a minha ansiedade. Não tem vida depois da morte. Então, a gente vai fazer coisas para que esta vida depois da morte seja a melhor possível. Tanto que tem muita gente até que não fala em religião, mas vai usar uma palavra que é muito interessante, uma passagem. Olha, passagem quer dizer, você sai de um lugar para outro. Então há alguma coisa. Então é a passagem, né? Ou então você vai dizer, né? O momento terminal. Seria o contrário. Então, olha só que interessante. Isso é uma ferramenta de dominação, porque você trabalha no maior medo que as pessoas têm. E isto é uma barreira muito forte contra a singularização. Por quê? Porque se você vai ter uma vida depois, porque quando você diz assim, meu irmão, aquela frase que eu achei maravilhosa, né? Que apareceu, que vai ter que estar no livro. Você é o único você que vai estar no mundo. Eu tenho que lembrar até dessa frase. Eu acho que essa frase deveria ser a frase que vai abrir essa frase tem que ser a frase que tem que abrir o livro. É assim, abrir o livro, tá essa frase. Então isso é singularização, isso é potencialização. Isso é Ikigai, isso é estoicos. É potencialização. Então o que é? Qual é a sua missão? Qual é a missão da Fernanda? É potencializar ao máximo a escritora que ela tem dentro dela. Ponto. Ponto. E deixar o rastro. Por que isto? Aí, Fernanda, olha só. Eu estou te ouvindo, estou só anotando aqui. Por que isto é importante
Aí nós vamos no Mihaly. E aí eu estou refletindo com você. Em termos de saúde, por que isso é importante? No momento que eu não procuro a minha singularização, porque o que acontece? É como se a gente fosse um animal que criou uma relação que é a seguinte. Quando você se singulariza, o seu primeiro andar e o seu porão começam a jogar energias positivas para o seu corpo. Ok. É como se você tivesse acionando um lado da sua mente que precisa ser acionado para ligar um botão lá embaixo. Ok. No momento que você liga o botão lá embaixo, que é isso que é o discurso do Ikigai. Eu não é o Nepo, não, que está falando isso. Não é o Mihaly, não. É no momento que os caras vão nos japoneses e dizem, cara, como é que você consegue viver até os 100 e poucos anos? Aí o cara diz, não, que eu tenho meu Ikigai. Por quê? Porque no momento que ele começa a desenvolver a singularidade dele, ele cria o Rivotril orgânico e o antibiótico orgânico é o Rivotril antibiótico. É o antibiótico Rivotril. E aquilo é despejado dentro do corpo dele. Então, quando a gente fala em singularização, a gente está falando em vidas melhores e mais longas. E quando a gente questiona não a religião e nem determinadas éticas religiosas que a pessoa pode abraçar, mas no momento que a pessoa ela abraça a vida após a morte e ela abre mão da singularização, ela não está produzindo o antibiótico Rivotril orgânico. Entendeu? Entendi. Isso é engraçado. Ó, acabou de morrer o Sebastião Salgado. Né, agora. Uhum. 81 anos. Ele tinha muito propósito. Ele tinha muita alegria no propósito dele. Tinha esse projeto aí, Terra, que ele fez aí, Espírito Santo, né? Fez uma floresta enorme, né? Fama, respeitadíssimo. Morreu, 81, não chegou nem no 90. Mas ele tinha todas as coisas, não dá para dizer que ele não tinha. Não, mas olha só, Fernanda. Aí, Fernanda, vamos lá. Ela, do ponto de vista existencial, ele estava desenvolvendo a singularidade dele. Mas tem que descer para o segundo andar, ir na sala da saúde e aí começar a articular prevenção, cuidado com isso, cuidado com aquilo, alimentação, sono, não sei mais o que, não sei o que lá. Quer dizer, isto não é a garantia só. Isso ajuda muito. De repente, ele foi até 81, mas tem ali a necessidade do segundo andar. O Ikigai não é suficiente se o segundo andar está bagunçado. O cara tem uma relação ruim, a alimentação dele é ruim, não dorme direito, não se exercita, não caminha e tal, papai. Então, é um pacote, por isso que é a casa. Ele morreu de uma sequela, ele pegou uma malária, exatamente. em 1970. E isso virou uma comorbidade muito séria. E aí, agora, teve alguma coisa, às vezes as pessoas têm uma pneumonia. E não é a pneumonia que vai matá-la, né? Porque hoje tem tanto antibiótico bom.
As coisas que estão em volta, como essa. Uma malária que você pegou, entendeu? O que eu estou querendo dizer? É Fala. que é muito frágil a ideia de que, para mim, tá? Para mim, óbvio. Eu não faço o que eu faço porque eu estou achando que eu fazendo o que eu faço eu vou viver mais. Eu não sei se eu vou viver mais, sinceramente. Ou menos. Eu faço o que eu faço porque isso me dá satisfação, isso me dá sentido, isso me dá, entendeu? Essa sensação, uma certa plenitude, né? Assim, olha, tá bom isso aqui. Olha, eu não sei, o que eu não consigo, sou eu. Eu não consigo imaginar, e por ser assim eu vou viver mais do que alguém que não tem propósito nenhum. Não sei, mas aí é uma coisa minha, como de repente a sua também é outra. Não, mas olha só, Fernanda, olha só. É boa a questão que você está colocando. Olha só. Quando você está dizendo que você tem uma plenitude e você encontra as pessoas, você vê o astral das pessoas. Então, aqui no prédio, eu vejo claramente as pessoas que não estão vivendo o seu propósito. São pessoas fechadas, pessoas que reclamam de tudo, pessoas que criam confusão, pessoas que estão. São pessoas complicadas. Essas pessoas. Amarguradas, né? Hã? Amarguradas. Amarguradas. Essas pessoas, elas estão gerando energias dentro dela que, quando eu falo ali no livro, né, viver com mais qualidade, viver com mais qualidade, viver com qualidade, ter uma vida melhor e mais longa, o mais longa não é. Isso é legal, Fernanda. Olha só. Aí vai na questão indireta. Quando eu estou aqui trabalhando, termino de escrever o artigo, faço a mentoria contigo, termino essa live de hoje, etc. Tal, o meu bom TRC está lá em cima. Ele está lá em cima. Então eu saio na rua, brigo com um, brigo com o outro. Aqui a galera, na boa. Eu não lembro um dia que eu saí daqui com cara de amargurado. Sempre estou no alto astral, sempre estou brincando, sempre estou. Por quê? Isso é uma coisa que esse meu trabalho me traz a isso. As relações que eu criei, né, eu estou trabalhando para que elas todas me tragam cada vez mais um bom TRC. O viver mais é uma consequência indireta, Fernanda, não é direta. Quer dizer, quando eu estou tendo um bom TRC, quando eu percebo que eu acordo, estou de bom humor, estou motivado, estou tranquilo, estou resiliente, o cara vem aqui e me provoca, eu não vou lá dar uma porrada nele. Eu já vou. Opa, vai ter artigo pra caramba aqui. Vou pro meu caderninho. Ih, caramba, pronto, vou aproveitar isso aqui, olha quanta coisa aqui. Entendeu? Vou criar em cima dessa história aqui, não sei o que, papá. O cara não tira o meu astral. Então, o objetivo não é ter uma vida mais longa, até porque também, Fernando, eu caminho aqui, você viu aqui, eu caminho no soberbo, vou até o soberbo. Eu caminho na beira da pista. Um dia, assim, um caminhão aqui desgovernado matou 10 pessoas e o Nepô estava lá. Então eu não posso. Eu não posso dizer que. Né, mas o que eu acho que a gente pode fazer, e é isso que você está fazendo, é isso que eu estou fazendo, a gente está trabalhando com alto índice de bom TRC. Isso. O alto índice de bom TRC, e aí vem a coisa, porque todo mundo fala, o Pedrinho mesmo, né? Agora eu estou bebendo muita água, estou fazendo xixi de 20 minutos, agora eu estou comendo semente de abóbora, não sei o quê, agora eu parei de não sei o quê. Todo mundo está fazendo essas coisas para ter uma vida de mais qualidade.
E aí eu digo, olha, você quer realmente ter uma vida de mais qualidade? A coisa mais importante não é só comer, Semente de amor. comer semente de abóbora. É procurar o teu Ikigai, botar o Ikigai para rodar, porque você vai produzir o antibiótico do Rivotril, e é isso que vai garantir que você viva melhor. É isso mesmo. O viver mais depende de outras coisas. Não necessariamente Isso, só. é o melhor. Isso. Aí tem o segundo andar. Aí vem o segundo Porque andar. é isso, porque as pessoas, né, aconteceram coisas com ela, né, como o caso de Deus, Sebastião, que aconteceu semana passada, podia ser qualquer outro, mas coisas que aparecem como, né, imagina, sequela de algo que aconteceu e que ele não provocou, porque ninguém pega malária, que quer. Que aconteceu, putz, há 30 anos, olha só. Né? Então você vai ver que aí vai aquela ideia. A casa do eu é um equilíbrio entre muitas salas. Então não é um trabalho fácil. Porque aí tem a sala dos relacionamentos, o relacionamento afetivo sexual, o relacionamento com a família, o relacionamento com os amigos, relacionamento com as pessoas de maneira Social, né? pessoa especial, mas acho que mais aplicada é social. Os vizinhos, os porteiros, os não sei o quê. Quer dizer, então, é um projeto difícil, complicado. Sem dúvida, sem dúvida. Então Muita gente desvia. Aí sim, indo para a terceirização. E a religião é uma delas. É uma. Tem outras. O álcool, pode ser. Entendeu? Assim, qualquer coisa que te tire essa ideia. A televisão. Aí alguém vai dizer, não, mas não vê TV. Sim, mas quantas séries você vê da Netflix? Né? Então, não vê a TV, mas, né, de repente, 3 séries numa noite, né? Não estou fazendo juízo de valor, não. Só estou dizendo, é uma maneira, entendeu? Que você também vai escapando desse pensamento da eu acho que essa questão aí que eu estou conversando aí no terceiro andar, e aí já aparece em vários autores, né? Eu acho a questão central de toda essa discussão, no fundo, que eu vou ter que melhorar ainda mais isso, né? Isso faz parte do processo. A questão central é a morte. Sabe? É como a gente se relaciona com a morte. Isso. Agora, também tem esse elemento que é importante, eu acho. Bom, eu ainda sou mais velho que você, mas somos próximos, né? E é importante também lembrar que a questão da morte, claro, ela é a grande questão da humanidade, sem dúvida nenhuma. Desde aquele calma, eu me lembro o momento que eu entendi que se morria. Eu lembro até hoje. Eu era garotinha, não sabia nem ler nem escrever. Mas eu lembro da sensação causada, né? A morte. Mas, ao envelhecer, isso fica mais aguçado. Por quê? Você vai lembrar disso. Quando você tem 40 anos, você já sabia que ia morrer, claro. Mas, talvez, né, a distância era grande. O momento que você está super produtivo, não sei, não produtivo como somos hoje, não. Produtivo, que eu digo, ligado à produção, porque você tem filhos, né? Você tem que, em suma, você tem que topar trabalhos que você não quer, é outra situação, né? E você pensa na morte, mas à medida que a gente vai envelhecendo,
Esse pensamento vai se sofisticando. Por quê? Porque é próximo. E aí que eu digo, né? Aí eu acho que aí você tem que ter uma espécie, entre aspas, de fé. Mas não é porque existe a fé baseada em coisas abstratas, né? E existe Sim, talvez uma fé cética, se você quiser. Ou uma sim. fé. Laica. Uma fé laica, boa. Mas é laica. Uma fé laica. Então, assim, é aposta que você faz. No fundo, é uma aposta. Talvez o nome adequado seria uma aposta. Então, aposta. Qual é a minha aposta? Existe uma aposta que eu estou fazendo, que é eu estou construindo, organizando ambientes de diálogos muito bagunçados. Percebi que eu tenho uma capacidade acima da média, bem acima da média, não é acima da média, bem acima da média, de fazer isso. Sou uma pessoa muito disciplinada, que isso ajuda muito a esse trabalho. E eu quero deixar o rastro. E, aquela história do CTI. Eu quero, quando chegar o médico, dizer: Nipô, mais 3 horas, sai despedindo aí que tá acabando. Eu comigo mesmo vou dizer, cara, missão cumprida. Entendeu? Missão cumprida. Missão cumprida. Então eu estou na batalha da missão cumprida. Então agora, qual é a missão agora, Nipô? Casa do eu. Organizar essa bagunça. Fernanda, na boa. Você está vendo aí a quantidade de livros que eu já li aí nos últimos 2 anos. Você acompanha. Não foram poucos. Cara, ninguém organizou isso, cara. Na boa, ninguém organizou. Você vai falar, não, fulano organizou e você está questionando a organização dele. Não, Fernando. Sim, não organizou simplesmente. Não tem. Ninguém parou para pensar e dizer, gente, vamos dar uma organizada em tudo isso? Né? A Ayn Rand tentou fazer uma organização ali, mas aí ela fez aquela organização, filosofia disso, filosofia daquilo. Eu falo, cara, você vê, a casa do eu não tem nada de filosofia. E é totalmente, do ponto de vista filosófico, é a organização de tudo. Eu estou juntando psicologia, medicina, filosofia existencial, neurociência lá embaixo, traumas. Tá tudo ali, cara. Eu falei, cara, vamos fazer. E estamos fazendo. E aí você fala, cara, ninguém fez. Ninguém fez. Eu, quando botei agora a introdução do livro, que vai ser amanhã, você vai ver, eu pedi uma avaliação. Cara, é raro isso, né? Mas os GPTs viram muita originalidade ali. Né? Toda a construção da Bimodais anterior, que já foi uma grande organização, e agora a tal da Casa do Eu. Então, por que eu estou falando tudo isso? Estou deixando meu rastro. E aí, como diz o Mihaly, o pintor não tá pintando para ganhar dinheiro. Tudo bem, ele vai ganhar o dinheiro dele e vai sobreviver. Mas são dois clientes, o cliente externo e o cliente interno. E eu estou atendendo o meu cliente interno. E aí, qual é o pagamento? Olha só que interessante, Fernando. Qual é o pagamento que o meu cliente interno me dá? No momento que eu subo o bom TRC, ele pega o cartão de crédito dele e gera a química positiva para eu sair na rua de bom humor.
para eu sair motivado, para eu me sentir um bem-estar. É o cartão de crédito que vem lá de baixo. Ok? E conforme o tempo vai passando e esse dinheiro vai entrando, eu estou, como é que se diz? Com uma saúde acima da média. Se você pegar uma pessoa de 65 anos, boa parte das pessoas não estão com o pique que eu tô, sabe? Capacidade, por exemplo. Hoje eu conversei com o Pedrinho. O Pedrinho está muito gordo. É o cara que eu sempre ando com ele. Ele deve estar ali mais ou menos com a mesma proporção de peso que quando eu comecei a fazer a minha reeducação. Ele não consegue baixar. E uma das coisas que eu acho que falta a ele é exatamente essa energia que me permite dizer não para uma série de coisas. Ah, não, isso eu não vou comer hoje, vou comer amanhã, né? Eu como um biscoitinho no final de semana? Como. Tomo um vinhozinho no final de semana? Tomo. Me dou o direito de comer alguma coisa diferente no final de semana? Sim. Mas durante a semana é saladão. E por que eu resisto a tudo isso? Porque eu tô com o cartão de crédito lá, o cara tá pagando para mim. O que tu acha? Acho bacana, acho que é isso aí, entendi. Então, a gente está na mesma página. E eu acho que essa sacada é uma sacada legal. Porque quando você atende o cliente interno, ele paga em química. Isso é muito legal, cara. Ele paga em química. O pagamento do corpo é químico. E é por isso que é importante a singularização. Quando a pessoa está trabalhando num lugar que ela não gosta, quando ela está se relacionando com pessoas que não são legais, aí é o contrário. Em vez de depositar, em vez de gerar química positiva, o cara começa a jogar química negativa. Aí a pessoa adoece, a pessoa fica deprimida, ansiosa, baixo astral, desmotivada, entendeu? Aí vai precisar do remédio de fora para dentro para equilibrar. Aí precisa do Rivotril sem ser orgânico. Isso é legal. E eu acho que essa coisa do epicentro da morte ali naquela discussão ali, da sala 2, eu não estava colocando, né? Mas eu vou melhorar isso. Eu acho que essa que é a questão central. Sempre é, né? Por outro lado, é a morte, a mortalidade, né? A gente, como ser humano, nós somos assim porque nós sabemos da morte. Olha quem está entrando aí. Dona Tereza! E aí, tudo bem? Tudo bem? Só estamos nós todos aqui? Estamos até discutindo, né? Porque a live já não. A live já. A galera não está apoiando aí. Então eu acho que a gente tem que repensar, né? Repensar, né? É isso. Estamos aqui levando um papo profundo aqui. Isso é bom. Explica aí, Fernanda. Explica para ela o papo profundo. Na casa do eu, você está acompanhando, né? Os áudios. Eu estou tentando seguir. Eu até falei com ele, porque está complicado. Eu estou aqui dando uma assistência à minha mãe. O negócio não está fácil. Então, tá meio difícil. Mas, assim, eu estou repassando os áudios, estou escutando, mas, assim, tá difícil de assimilar. Mas me dá conta. Aí agora deu uma folguinha aqui, eu falei assim, deixa eu entrar pelo menos no finalzinho. Então, porque hoje a gente está falando da casa do eu, né? E ele trouxe algo que não estava muito destacado ainda, que é a importância da morte, né?
a importância da morte como marco, né? Como marco assim. É o nosso, é o medo, né? A sem gracice e ao mesmo tempo, né? É a finalizar, como é que se diz? É o que a gente não escapa, o inescapável, o inescapável. É a certeza, né? É o medo maior. Uhum. Então, então a gente estava conversando sobre isso. Uhum. O que as pessoas fazem para lidar com esse medo, né? Talvez as religiões, vão, em geral, ter uma ideia de uma pós-vida, né? Em geral, Uhum. que consola, vamos dizer, né? E também as opções, né? As pessoas, como é que cada um vai fazer. Mais ou menos isso, né, Nicole? Que é um grande tema, sem dúvida nenhuma. Não é que é um tema, Uma reflexão mesmo, né? Uma reflexão eu estava continuada. justamente dizendo, quando você entrou, que esse é um grande, claro que esse é o assunto central. Né? A mortalidade é o assunto central. Primeiro que é o nosso destino, né? Ponto de chegada de todos. Todos vão morrer. Já essa frase já não espanta. Todos vão morrer. Exato. E assim, até uma coisa interessante, mas quando eu comecei até entendendo um pouquinho aqui a questão da minha mãe e tal, eu estou tentando trabalhar um pouquinho o cognitivo e ajudar, para ajudar até outras pessoas, e quem sabe um dia isso ser realmente um projeto, né? E assim, eu vejo aqui na cidadezinha onde eu moro, que é uma cidade bem pequena mesmo, né? Do interior de Minas, e como as pessoas, os idosos, estão dopados mesmo, entendeu? Muito remédio, muito. Você anda pelas ruas, as pessoas estão assim, igual zumbis. Aí outro dia eu fui, tem um dos neurologistas aqui que estudou com meus filhos e tal, aí eu conversando isso com ele, entendeu? Falei com ele assim, gente, ele é sério. Ele falou assim, então, as pessoas vêm aqui e elas querem ser medicadas. E quando eu falo que eu vou tratar a vitamina, que eu vou dar, que ela tem que ir para academia, voltar a estudar, ler alguma coisa, parece que não estou sendo médico. Entendi. Não Eles estou. estão dessa coisa, vim ao médico, E vou sair com nada. Então, assim, e até assim, da a minha mãe mesmo, entendeu? Aí, mas vai ficar vitamina, esse monte de vitamina, entendeu? Não entendem, as pessoas acham que elas compram a felicidade a partir do remédio. A gente tá. Como é que se diz? Um consolo. Uhum. Mais do que um consolo. Eu preciso, a minha angústia precisa ser justificada por uma dor que nem existe. É uma dor de. Não muitas vezes essa dor não existe, ela falta mesmo, alguém para conversar e tal. Aí, assim, eu estou tentando, mesmo no meio disso tudo, aproveitando até esse contexto que eu estou vivenciando. Aí eu conversei outro dia com a menina, uma gerente do Cicobi aqui da cidade e tal. E a gente falando sobre isso, de criar realmente alguns eventos onde pessoas 60 a mais pudessem se encontrar para leituras, para ver o cinema junto, porque tem uma casa de cultura aqui que fica praticamente parada, entendeu? E assim, mas não, até as meninas que estão trabalhando, eu tinha uma vizinha aqui que trabalha com idosos, o idoso quer que vai na casa, que faz lá atividade, e qualquer movimento que você faça de tirar a pessoa desse lugar para vir encontrar é muito complicado. Então, assim, do meu jeito, né, eu tenho conversado muito aqui para a gente ver o que a gente consegue e tal, porque está me incomodando, porque eu também estou vivendo isso. Eu tenho aí uma sugestão. Estava conversando com a Fernanda, né? E eu estava assim, o que me espanta é que essa ideia da casa do eu, depois de ler, sei lá, mais de 200, sei lá, 150, 200 livros aí sobre inovação pessoal, Uhum. ou passar os olhos, a bagunça que é.
E aí a gente está conversando sobre aprendizado existencial. E eu acho que isto tem que começar cedo. Sim, Não pode, exatamente. não pode, porque agora pegar o cara que já está lá com 60, 70 anos, cara, beleza e tal, pode ser alguma coisa paliativa, Uhum. alguma coisa de terapia existencial, Exato. paliativa para essa idade. Mas o importante, o mais importante, o diferencial que você vai fazer é trabalhar com o aprendizado existencial. Então, por Uhum. exemplo, a partir de amanhã eu começo a escrever o livro junto com vocês. Ok. E eu vou pegar sala por sala, andar por andar, até chegar no último andar, lá no porão, e vou trabalhar tudo junto com os alunos. Uhum. E eu estou agora revisando já a sala 2 que eu acabei de escrever, eu já vou revisar a sala 2 e o eixo central que a gente tem que trabalhar, o, o, eu vou dizer assim, me diga como você se relaciona com a morte e eu direi como vai ser a sua vida. Olha a frase aí, Fernanda. Eu estou aqui. Me diga como você se relaciona com a sua morte, desde cedo, e eu vou dizer como vai ser a sua vida. Aí o cara dizer, não, mas eu acredito que tem vida depois da morte. Então, ele não vai entrar na conversa sobre singularização. Sim. Não é que ele não precisa ser religioso, ele pode pegar toda a ética Uhum. cristã, toda a ética católica, a ética judaica, e dizer, tudo isso aqui eu vou usar. Só que eu não, independente se eu vou para o paraíso ou não, se tem céu ou não, eu vou me singularizar. Entendeu? Exato. Então, Ele não pode comprar a ideia de que ele não precisa se singularizar. Porque a singularização, como mostraram os japoneses, ela é uma ferramenta fundamental para a qualidade de vida. uhum. Porque ela gera químicas positivas. A química que é gerada para a Fernanda não é a mesma química da Teresa e não é a mesma química do Nepô. Exato. Por isso que Ah, quando o cara toma Rivotril, o Rivotril é uma química que vale para todo mundo, mas não singulariza ninguém. Sim, exatamente. Então eu acho aí, Tereza, como sugestão, se você quer fazer uma diferença, quiser trabalhar legal, é a ideia do aprendizado existencial. E essa ferramenta que eu estou construindo, da Casa do Eu, é o ferramental, é o material didático para poder trabalhar com as pessoas. Então, assim, e na conversa, sabe, assim, que essas coisas, conversa jogada fora mesmo, que depois você volta para casa e fala assim, gente, de onde a gente vai tirando essas coisas para que a gente fala? Então, falando isso, ó, o que que a gente está vivenciando aqui? Como é o interior, e assim, acaba, não tem essa facilidade, né, vamos dizer, entre aspas, das cidades maiores, que é o quê? Eu levo para casa de repouso, eu levo para não sei o quê, eu vou ter. Então, não tem isso. Então, é um monte de gente na minha idade cuidando de idosos, já idosos, mulheres, né? A maioria mulheres. idosos cuidando de idosos, e nós temos consciência de que fisicamente, a maioria deles estão bem, porque eles estão no interior, a vida é saudável e tal. Mas cognitivamente não falam lé concreto. Então, assim, aí eu comecei a ler um pouquinho sobre isso, falando sobre a reserva cognitiva, que os centenários do futuro são as pessoas que já têm reserva cognitiva, né? Aí tem um estudo falando sobre isso, de que começou com umas freiras centenárias e tal, e foi descobrir que todas elas tinham, todas não, né? Grande parte delas tinha lá toda a possibilidade do Alzheimer, quando tratava, olhava o cérebro e tal, e foram descobrir que foi a reserva cognitiva, porque elas ali tinham o costume diário de caminhar, cuidar das plantas, leitura, e cantar, tocar violão, tocar não sei o quê. Então, aí o cara chegou a essa conclusão de que o Alzheimer é uma coisa natural, né? Assim, pode ser natural para a maioria de nós, mas que pode ser superado quando você tem reserva cognitiva. Então, assim, esse ponto aí que está me chamando a atenção.
Legal. Entendeu? É esse ponto que está me chamando a atenção. O quanto de reserva cognitiva a gente precisa fazer para que a gente seja realmente um centenário que possa bater papo. Senta ali, não estou aguentando andar mais, mas eu converso. Eu consigo sair para a pracinha se alguém me levar até lá. Porque, assim, o pior é isso aí. Assim, e tá interessante. Aí outro dia me chamaram até para conversar um pouco com os cuidadores de idosos, com o concurso que eles estão fazendo aqui. Aí eu fiz uma questão, aí eu já chego, né, aquelas críticas que a gente sempre faz. Eu falei, gente, mas por que todo cuidador tem que ser um enfermeiro? Não pode ser um pedagogo, não pode ser um educador que vai ali conversar com o cara, jogar, tal, ler um livro para ele e tal. E assim, o diretor dessa escola, o coordenador, né, desse polo, aí ele veio conversar comigo, Tereza, a gente nunca tinha pensado nisso, mas você sabe que uns 3 pedagogos já estão procurando o curso? Então, assim, a gente tira não sei de onde, sabe, né? Pô, surge as ideias, mesmo a gente está todo atropelado, um monte de coisa para fazer, mas cada conversa, cada lugar que a gente vai, parece que a gente sabe que tem uma semente que pode brotar alguma coisa, pode brotar algum projeto, pode botar. E a gente não é muito inquieto, né? Eu sou assim, muito inquieta. Não, com certeza que você é inquieta. Então, assim, eu fico assim, gente, é tão fácil de resolver, ainda mais numa cidade que é pequena, entendeu? Se a gente conseguisse realmente montar um projeto que seja com 10 pessoas, depois vamos para 20, Acrescenta, né? e acrescenta. Então, assim, quem não sabe ler, a gente lê para ele, vai contar, vai jogar, vai. Então, assim, são coisas simples que pode realmente trazer uma mudança de vida disso aí que você está falando, né? Aprender realmente a existir. Eu tive aqui fazendo entrevistas, né? Aquele projeto Mente Centenária. Uhum. Dei uma parada, entrevistei uns 7 ou 8 idosos. E escolhi pessoas com 80 a mais, Eu lembro de você falando. 80 a mais, pessoas com 80 a mais estavam bem. Entrevistei 8 pessoas. Uhum. Se você me perguntar qual foi a demanda principal deles, eu acho que é essa demanda da interação, a necessidade de interagir. Eu tava vendo os japoneses, né? Alguns cometendo algum crime para poder ir para cadeia, para poder interagir, ficar preso lá. Porque pelo menos tem com quem conversar, entendeu? Eu falei assim, olha onde está chegando o ser humano. Então, assim, aí a gente vai para a rua, eu falo assim, me preocupa quando eu vejo isso aqui. Você fala bom dia, a pessoa, ela te olha, mas ela não está te vendo. De tanto remédio que está sendo direcionado. Então, assim, esse mesmo neurologista está falando isso, porque ele trata e ele fala assim, ele incomoda de ver as pessoas buscando sempre um remédio que vai fazê-las mais felizes, sendo que fazer feliz é o quê? É ir para terapia, bater papo, é ir para um Pilates, né? Eu tenho ido ao Pilates aqui, aí eu vejo lá as senhoras, elas querem falar, eu não querem fazer nada não, entendeu? Só quer conversar e tal, contar, que não sei o que lá, e nada mais. Aí eu falei com essa menina, eu falei, deixa falar. E é isso que ela está precisando, entendeu? De movimentar. Se ela conseguiu chegar até aqui, porque eu também, né? Eu tô, né? Então, assim, é uma coisa que a gente preocupou, eu acho que a gente preocupou muito, até uns 10 anos atrás. Então, foi aquela corrida para ir para academia. Então, todo idoso tem que ir para academia, fazer terapia ou pilates. E ninguém preocupou com a cognição. Então, assim, isso que eu estou acendendo esses dias, assim, a questão da cognição. Porque não adianta estar com o corpo legal e a cabeça pifada. Fernanda, faz um balanço aí da mentoria. O que foi o destaque aí? Não tem problema, não, da nossa live. Não, então, antes da Tereza entrar, a gente estava conversando sobre a casa do eu, sobre a morte, né? Entrando como um fator fundamento, né? Então, falamos bastante sobre isso, né? Tocamos também no assunto mas o que não é necessariamente viver muito,
mas viver com plenitude, né? Plenitude. Agora, é claro, se você viver com plenitude, muito, é o melhor dos mundos. É melhor que É tem, muito né? bom, né? Então, isso foi conversado. Que tem a ver com o que você está falando aí agora, de outra maneira, mas tem a ver que as coisas estão interligadas, então também você tem um bom Ikigai e tal, né? Mas se você não tem uma alimentação muito ruim, muito distraída, ou bebe, por exemplo, né? Isso vai se complicar, né? Vai dar uma dissonância aí, dissonância entre os andares da casa. Né? Então, fundamentalmente foi isso, não foi? Foi isso. Assim, e que o Nepal vai fazer uma pergunta amanhã para as pessoas, diretamente, né? Particularmente, diretamente, tipo, e aí, por que você não está vendo a live? Porque aí toma decisão. Bom, se ninguém está vendo a live, para que eu estou fazendo live? É isso aí. É isso. Ele sentou, então pronto. Tereza, é isso. Foi rapidinho, né? Foi ótimo você ter vindo. Obrigada. Eu acho que essa ideia É aí, sempre bom estar por aqui. essa ideia do cognitivo é legal. Mas eu acho que tem que ter o projeto, a coisa mais importante, e a gente tem que trabalhar nisso, que eu acho que tem mais impacto, é aprendizado existencial desde cedo. Trazer questões fundamentais desde cedo. E não é papo de como era antigamente, a aula de filosofia, não é nada disso. Aprendizado existencial, o grande erro que a gente cometeu foi esse. A gente precisa passar filosofia para os jovens. Aí era aula de história da filosofia. E não aprendizado existencial. Para depois, quando chegar mais velho, o cara tá podendo se desenvolver. Bom, é isso, galera. É isso aí. Um grande beijo para vocês. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.